Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir os principais destaques da última semana. O novo salário mínimo de R$ 1.621 começou a ser pago aos trabalhadores. O reajuste de R$ 113 pode ser conferido no contra-cheque referente ao mês de janeiro. O aumento segue a política de valorização do salário mínimo, que combina inflação e crescimento do produto interno bruto, respeitando os limites do arcabouço fiscal, que restringe o reajuste a 2,5% acima da inflação do ano anterior. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social começaram a receber o novo salário mínimo no último dia 26. O pagamento segue até o próximo dia 6, conforme o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o novo salário mínimo impacta 61.900.000 brasileiros. O aumento deve injetar 81,7 bilhões de reais na economia em 2026. O reajuste tem efeitos amplos tanto sobre a renda das famílias quanto sobre as contas públicas. O governo estima impacto combinado de 110 bilhões de reais na economia ao considerar o reajuste e a isenção do imposto de renda. Haverá custo adicional para a Previdência Social, estimado em 39 bilhões e 100 milhões de reais. Além de afetar diretamente trabalhadores que recebem o piso nacional, o novo valor serve como referência para uma série de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, como aposentadorias do INSS, pensões, seguro-desemprego e salário-família. E os gastos administrativos para manter a máquina pública funcionando somaram 72 bilhões e 700 milhões de reais em 2025, atingindo o maior patamar em 9 anos. Os números, que a Secretaria do Tesouro Nacional, foram corrigidos pela inflação para permitir uma comparação. A série histórica tem início em 2011. Os dados mostram que as despesas com o funcionamento da máquina pública ficaram acima de 70 bilhões de reais por ano nas gestões da petista Dilma Rousseff entre 2011 e meados de 2016, quando sofreu o impeachment. Essas despesas foram menores em governos anteriores, voltando a ganhar força no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 2023. No ano passado, voltou a ultrapassar a marca dos 70 bilhões de reais. Entre essas despesas administrativas estão água, energia elétrica, telefone, serviços de limpeza, vigilância, apoio administrativo e operacional, combustíveis, tecnologia da informação, aluguel de imóveis e veículos, diárias e passagens e serviços bancários. O aumento dessas despesas reduz espaço para programas sociais, bolsas e universidades federais, entre outros. A explicação é que a despesa com custeio da máquina pública está dentro dos chamados gastos livres do governo e, para estes, há um limite definido pelo arcabouço fiscal, a regra para as contas públicas. Eles não podem crescer mais do que 2,5% ao ano, corrigidos pela inflação. Os chamados gastos obrigatórios, como benefícios, pensões e salário dos servidores públicos, estão crescendo mais do que 2,5% ao ano e comprimindo o espaço para os investimentos e despesas livres do governo, que vai ficando cada vez menor. A medida do Banco Central que regulamenta as empresas que atuam com criptoativos no Brasil entrou em vigor. As companhias do setor terão o prazo de até 1 ano para se adaptar totalmente às novas regras. De acordo com um documento publicado pelo Banco Central, as instituições que já operam com ativos digitais, o prazo para enviar o pedido de autorização ao BC para continuar atuando no mercado de criptomoedas é até o dia 30 de outubro de 2026.
As instituições financeiras e corretoras que querem atuar nesse mercado e já são reguladas pelo Banco Central, por sua vez, não precisam passar pelo processo de autorização, mas devem enviar também, até o final de outubro, uma comunicação com atestado de auditoria, independente de que estão em conformidade com as regras. A responsabilidade maior, no momento, é para as empresas que ainda não estão no mercado de criptomoedas e querem atuar neles sem serem instituições financeiras ou corretoras. No caso delas, será necessário começar o pedido de autorização já na primeira semana de fevereiro. Além disso, elas não poderão iniciar suas operações até serem autorizadas pelo Banco Central. O artigo 88, inciso 3 da Resolução 520 do Banco Central diz que as companhias precisam enviar informações relativas aos seus clientes e usuários, ao cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, informações sobre os saldos contábeis mantidos em favor de clientes, dados relativos à prestação de serviços de custódia de ativos virtuais, demonstrações verificáveis na forma de provas de reservas de ativos virtuais mantidos, discriminadas por ativo virtual, entre outras. Tudo isso será exigido para a primeira fase do processo de autorização, que começa após a empresa enviar o pedido de autorização ao BC até o final de outubro. A partir de maio, começam a valer também os códigos para operações com ativos virtuais, que farão parte do mercado de câmbio. É o caso das transações internacionais com stablecoins. E uma nova ferramenta contra golpes no Pix começou a funcionar em todos os bancos. A medida permite o bloqueio de valores em contas intermediárias e a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação. Vamos ver. O novo recurso contra fraudes e golpes do Pix, implementado pelo Banco Central, já é obrigatório para todos os bancos. O chamado Mecanismo Especial de Devolução é o recurso utilizado para bloquear e recuperar valores transferidos de forma irregular. A principal novidade é o bloqueio automático das contas que receberem denúncias de fraude. Segundo o Banco Central, o MED 2.0 permite rastrear o caminho dos recursos e compartilhar as informações com as instituições financeiras envolvidas. Esse recurso procura facilitar a recuperação de valores em casos de fraudes, golpes ou coerção, permitindo um rastreamento mais fácil das transferências suspeitas. Uma das principais mudanças é no prazo para a devolução do dinheiro, que agora será mais curto. A expectativa é que os valores retornem para a conta do cliente em aproximadamente 11 dias após a contestação, tornando o processo muito mais ágil para as vítimas de golpes. Com isso, é possível bloquear valores em contas intermediárias e fazer a devolução de recursos após a contestação e análise. Antes, a notificação de fraude feita pelo cliente no aplicativo do banco possibilitava o bloqueio de valores apenas na primeira conta recebedora. Como os golpistas conseguiam retirar rapidamente o dinheiro dessa conta e transferi-lo para outras, quando o cliente fazia a reclamação, era comum que já não tivesse fundos para a devolução. Com a nova funcionalidade, o rastreamento será realizado em várias contas, para aumentar as chances de bloqueio e devolução. Assim, o cliente deve acionar o banco imediatamente após perceber fraude, golpe ou duplicidade de transação. Além disso, agora existirá o bloqueio automático de contas que tenham alguma denúncia de fraude. Antes, existia um processo de análise após a denúncia, mas agora a conta suspeita é imediatamente bloqueada e só depois ocorre a investigação. A Federação Brasileira dos Bancos afirmou em nota que, por determinação regulatória, todos os participantes do Pix devem seguir as regras do mecanismo. A contestação de possíveis transações fraudulentas é feita diretamente no aplicativo dos bancos. O chamado botão de contestação pode ser acionado sem precisar falar com atendentes. Após a análise dos bancos, que deve ser feita em até 7 dias, o dinheiro poderá ser devolvido em até 11. E no Rio Grande do Sul, uma agência de turismo é investigada por suspeita de aplicar golpes em clientes. O prejuízo pode ultrapassar R$1 milhão. Segundo as denúncias, os clientes contrataram pacotes completos, com passagens aéreas, hospedagem e transporte, mas às vésperas da viagem passaram a não receber mais respostas da empresa. A agência investigada é a Personalize Viagens e Turismo, localizada em Marau, no norte do Rio Grande do Sul, que é suspeita de ter lesado mais de 100 clientes, causando um prejuízo total que pode ultrapassar
R$1 milhão. Até agora, a Polícia Civil já registrou cerca de 30 ocorrências e o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar possível lesão coletiva aos clientes. Procurada, a Personalize Viagens e Turismo informou que não vai se manifestar neste momento, mas afirmou que realiza um levantamento interno das informações relacionadas ao caso. O Ministério Público orienta que os clientes que se sentiram lesados procurem o PROCON com contratos e documentos em mãos, registrem boletim de ocorrência na polícia e procurem a Promotoria de Justiça para que as informações sejam anexadas no inquérito do MP. E olha só, quando os brasileiros são consultados sobre quais são as maiores preocupações sobre o que está acontecendo no país, a resposta é segurança pública e saúde. Vamos ver. Pouco mais de meio ano das eleições federais e estaduais de 2026, a segurança pública e a saúde despontam como as maiores fontes de insatisfação dos brasileiros. É o que aponta um levantamento divulgado nesta semana pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mapeou as principais preocupações da população em relação aos problemas enfrentados pelo país. De acordo com a pesquisa, a violência ocupa o primeiro lugar no ranking, citada por 22% dos entrevistados como o principal desafio nacional. Logo em seguida, aparece a saúde, mencionada por 20%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os dois temas aparecem tecnicamente empatados, liderando com folga a lista de inquietações da sociedade. Na sequência, surgem questões ligadas ao custo de vida e aos serviços públicos. A inflação foi apontada por 16% dos participantes, enquanto a educação pública aparece como a principal preocupação de 14% dos entrevistados. Outros temas lembrados incluem geração de empregos e renda, falta de saneamento básico e problemas de infraestrutura. O incentivo ao esporte foi o item menos citado, com apenas 1% das respostas. Os dados mostram ainda que a preocupação com a segurança é predominante em praticamente todos os grupos sociais analisados, independentemente de idade, gênero, religião ou situação profissional. A exceção está entre os entrevistados com menor escolaridade, que cursaram até o ensino fundamental, segmento no qual a insatisfação com a área da saúde supera a percepção de insegurança. O levantamento ouviu 2.080 eleitores em 160 municípios, distribuídos pelos 26 estados e pelo Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, o estudo tem nível de confiança de 95%, com margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais. O consórcio Caminhos da Celulose iniciou um plano emergencial de reparos de rodovias da Rota da Celulose em Mato Grosso do Sul. A ação prevê serviços de tapa-buracos, limpeza das pistas e também reforço na sinalização. O consórcio Caminhos da Celulose apresentou nesta segunda-feira, em Campo Grande, o plano emergencial para o início da operação da Rota da Celulose, corredor logístico estratégico que engloba 870 quilômetros de rodovias estaduais e federais no Mato Grosso do Sul, incluindo a MS 040, MS 338, MS 395, BR 262 e BR 267. Nos primeiros 100 dias de contrato, o foco será na recuperação emergencial de 150 quilômetros de pavimento, com serviços de roçada, limpeza de drenagem, sinalização, reposição de dispositivos refletivos e reforço de itens de segurança viária para melhorar o tráfego e reduzir riscos a motoristas. A iniciativa integra um pacote maior de obras ao longo da concessão, incluindo acostamentos, duplicações, faixas adicionais e tecnologia de monitoramento, em uma parceria público-privada que prevê investimentos de mais de 10 bilhões de reais ao longo de 30 anos e visa fortalecer a logística de escoamento da produção industrial e agropecuária do Estado. A concessão prevê a duplicação de 115 quilômetros nas rodovias em até 8 anos. A cobrança de pedágio só poderá acontecer após a conclusão das etapas iniciais previstas em contrato e que deve ocorrer a partir do 12º mês de concessão. O sistema adotado será o Free Flow, sem praças físicas, onde o usuário não precisa parar. O pagamento pode ser feito por meio de tag ou pela plataforma digital da concessionária. A assinatura do contrato da concessão entre o governo do Estado e o consórcio Caminhos da Celulose está marcado para sexta-feira, dia 6, em Inocência.
E segundo um levantamento divulgado, o Brasil registrou um aumento nas mortes provocadas por ações policiais em 2025. Quase 7 mil pessoas morreram durante intervenções das polícias estaduais. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, o Brasil registrou um aumento de 4,5% nas mortes provocadas por ações policiais em 2025. Ao todo, 6.590 pessoas morreram durante intervenções das polícias estaduais. O Ministério explica que as mortes cometidas por policiais são contabilizadas separadamente das chamadas mortes violentas, que inclui homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte. Em uma década, o número de mortes provocadas por ações policiais no Brasil cresceu em 170%. Entre os estados, a Bahia lidera o número absoluto de mortes cometidas por policiais, com 1.569 casos. Em seguida, aparece São Paulo, com 835, e o Rio de Janeiro, com 798 registros. O Rio de Janeiro teve a maior alta percentual do país, com crescimento de 13%. No fim de outubro, uma mega operação contra criminosos do Comando Vermelho terminou com 121 mortos, sendo 117 suspeitos e 4 policiais. A pesquisa também aponta que números de suicídios de policiais também apresentou queda. No entanto, os números indicam que agentes de segurança cometem suicídio a cada 3 dias no Brasil. E uma discussão em Águas Claras por causa de um chiclete acabou com um adolescente de 16 anos em coma. O agressor, de 19 anos, já tinha um histórico de violências. Uma discussão por causa de um chiclete acabou com um adolescente de 16 anos em coma. Segundo depoimentos de testemunhas, a briga começou quando o agressor, piloto da Fórmula Delta e empresário Pedro Arthur Turra, de 19 anos, jogou um chiclete em um amigo da vítima, que reagiu dizendo que não deixaria barato, dando início à discussão que foi registrada por câmeras de segurança e por celulares. As imagens mostram Pedro trocando socos com o adolescente. Em questão de segundos, a discussão saiu do controle e o rapaz, de 16 anos, levou um golpe e bateu com a cabeça na porta de um carro. Até o momento, a vítima estava lúcida, mas, segundo testemunhas, sangrava muito. O adolescente teve traumatismo craniano, passou por uma cirurgia na cabeça, sofreu uma parada cardiorrespiratória que durou 12 minutos e está em coma em estado grave. Pedro Turra foi localizado em uma academia em Águas Claras e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal gravíssima. Antes da prisão, o advogado do piloto disse que ele está arrependido e a família disse que o caso foi um desentendimento banal que se agravou, gerando um desfecho que não era intenção de Pedro. Depois da divulgação do caso, outras vítimas de Pedro vieram à tona. Uma jovem de 18 anos procurou a polícia e relatou que o piloto a forçou a beber álcool em uma festa. Um jovem de 18 anos também disse que foi agredido por ele com um soco nas costas e golpes na cabeça. Em outro vídeo, Pedro aparece dando tapas no rosto de um homem. Segundo o juiz, o piloto é suspeito de ter usado as redes sociais para combinar versões com testemunhas para sustentar a tese de legítima defesa. Em nota, os advogados de Pedro disseram que ele vem sofrendo ameaças na cadeia e que, por isso, a justiça determinou que ele fique em uma cela privativa. Uma criança de 2 anos caiu em um buraco de 4 metros de uma obra no Mato Grosso do Sul. Ela estava com a mãe na hora do acidente e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e também por moradores que prestaram ajuda. Uma criança de apenas 2 anos de idade foi resgatada com vida e sem ferimentos após cair em um buraco de aproximadamente 4 metros de profundidade na noite de sábado em Iviema, aqui em Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu por volta das 21h15 em um canteiro de obras na Avenida Honduras, nas proximidades do terminal rodoviário.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a abertura tinha cerca de 25 centímetros de diâmetro, o que exigiu, então, uma operação cuidadosa para evitar riscos à criança. A equipe foi acionada e iniciou imediatamente os procedimentos de resgate no local. De acordo com os socorristas, ela estava com a mãe e iria fazer uma visita para o pai no serviço, que trabalha em uma obra. A criança começou a brincar quando caiu no buraco feito por uma batistaca. Para a retirada, os bombeiros contaram com o apoio do maquinário da Prefeitura Municipal de Iviema e da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, além da ajuda de moradores que se voluntariaram durante a ocorrência. Após o trabalho conjunto, os bombeiros retiraram a criança em segurança. De acordo com os bombeiros, apesar da profundidade do buraco, a vítima não apresentava ferimentos aparentes no momento do resgate. O bombeiro parece que pegou no chão, conseguiu agora ali. Pequeno Ian vai para a viatura ali. Que momento, eu não sei se você já teve uma ocorrência desse jeito. Primeira experiência agora, graças a Deus deu tudo certo. Deus tem um propósito para todo mundo e esse era o nosso. Não foram divulgadas informações sobre a sinalização nas proximidades da obra. E você vai ver a seguir: farmácias de São Paulo sofrem prejuízo de mais de 68 milhões de reais por roubo de canetas emagrecedoras. E ainda, ciúmes pode se transformar em um comportamento de risco. Nós voltamos já. Com as obras da linha 20 rosa do metrô de São Paulo prestes a iniciar, a Prefeitura da capital notificou os moradores na região de Pinheiros, informando sobre a desapropriação de seus imóveis. A nova linha deve ligar a Zona Sul e a Zona Oeste da cidade de São Paulo a Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A linha 20 rosa do metrô vai cruzar a cidade de São Paulo com mais de 30 quilômetros de extensão em suas 24 estações, que vão interligar o bairro Santa Marina, na Zona Oeste, até Santo André, na grande ABC Paulista. Na última semana, o projeto teve toda a sua rota traçada e, com planejamento finalizado, entrou em vigor a segunda e decisiva etapa: informar os milhares de moradores e comerciantes da região do Pinheiros que seus imóveis podem ser desapropriados. A gente recebeu essa notificação na quinta-feira passada, com muita surpresa que a gente não esperava, né? Ninguém espera ser desapropriado da sua própria residência. Eu e meus vizinhos ficamos assim perplexos, a rua de baixo, a rua de cima também, e logo a gente já entrou em contato um com o outro para se mobilizar. De acordo com os moradores, uma estação de metrô exatamente naquela região seria totalmente desnecessário, uma vez que a estação Fradique Coutinho, da linha 4 amarela, fica a poucos quarteirões dali. Foram mais de 700 imóveis que receberam essa notificação de desapropriação, uma área de cerca de 51 campos de futebol. A prefeitura jurou que vai pagar o que é justo, mas para quem sempre morou aqui, dinheiro não é tudo. Vale também a questão sentimental. Essa casa, ela é da minha família há 71 anos, tá? Minha avó veio aqui há 71 anos, criou aqui meus pais, meus tios, e posteriormente eu e meus irmãos, todos brincamos aqui nessa casa. Essa oficina aqui, que agora é meu comércio, foi a oficina de onde meu avô trabalhou, e então a gente está aqui há 71 anos, tá? Fora que o bairro é um bairro muito antigo, com casas antigas e com muita história para contar. Os engenheiros do metrô deram prazo de 5 meses para fazer as vistorias em cada casa individualmente. Depois disso, mais outros 5 meses para enviar a oferta financeira. Os pagamentos serão todos à vista. Já os moradores correm para tentar mudar a situação e tirar de suas rotas a obra gigantesca.
E olha só, as farmácias de todo o Brasil são alvos de ladrões de canetas emagrecedoras. Só no estado de São Paulo, as redes farmacêuticas sofreram um prejuízo de mais de 68 milhões de reais no ano passado por conta desses roubos. O roubo de canetas emagrecedoras está cada vez mais comum. Farmácias são alvos de ladrões todos os dias por todo o Brasil. Segundo dados da Abrafarma, Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, o prejuízo causado a farmácias do estado de São Paulo por roubos de canetas emagrecedoras chegou a 68,97 milhões em 2025. O levantamento considerou as 9 maiores redes do varejo farmacêutico atuantes no estado. Farmácias de bairros, por exemplo, não foram consideradas. Foram 3.838 ocorrências e foram furtadas 58.898 canetas emagrecedoras. Para ter uma média, foram 11 roubos por dia, sendo 7 só na capital paulista, que concentrou 64% dos casos. Os outros 21% dos casos ocorreram em Campinas, Guarujá, Guarulhos, Osasco, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo e Sorocaba, segundo a Abrafarma. Um dos mais recentes foi a apreensão de uma van na rodovia Presidente Dutra, onde a Polícia Militar apreendeu o veículo na altura do quilômetro 192, em Arujá, na Grande São Paulo. No interior da van, os policiais encontraram 151 caixas contendo canetas emagrecedoras. A carga foi avaliada em R$800 mil. O registro da ocorrência foi no bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, e o veículo circulava com placas adulteradas. A Abrafarma debateu o assunto em audiência com o atual secretário estadual de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, que também contou com a participação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, do Instituto para Desenvolvimento do Varejo e de representantes de redes de farmácias. A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul alcançou o desempenho máximo em uma avaliação internacional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. A Divisão de Química e Toxicologia registrou 100% de acerto nas análises. Balas e selos coloridos, cheios de desenhos que enganam pelo visual. O que parece inofensivo esconde variações importantes. Por trás de cada estampa, uma composição diferente. Substâncias que mudam de um lote para outro, ampliam os riscos e tornam a análise ainda mais delicada. Segundo o perito criminal, é esse cuidado técnico que orienta todo o trabalho investigativo. O que mais chega é maconha, em primeiro lugar, devido à proximidade com o Paraguai. Aí depois nós temos a cocaína, também devido à proximidade com a Bolívia. E nós temos agora, que normalmente ele vem importado, que são os selos e comprimidos. Há um tempo atrás todo mundo achava que no selo só tinha LSD. Hoje em dia, a gente não pode dizer o que tem ali dentro antes de realizar os testes. Existe uma lista divulgada pela Anvisa, através da portaria 344, de quais são as substâncias proibidas no Brasil. Então, o primeiro passo é determinar se essa substância é proibida ou não. E o segundo passo é ver se essa substância acaba sendo uma questão de saúde pública, esse segundo passo, para ver o poder lesivo dessa substância. Depois de uma apreensão da Polícia Civil, uma pequena amostra do material é encaminhada ao Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, o IALF. É ali que a droga passa por exames capazes de apontar o que de fato está sendo comercializado. Nós analisamos pesticidas também, alimentos envenenados, então combustíveis, possibilidade de falsificação de bebidas alcoólicas. Então, todos esses materiais que chegam, a gente faz alguns processos químicos na bancada, de processos de extração, de purificação ou de separação de substâncias, e na sequência a gente usa os equipamentos, que são aí equipamentos top de linha, vamos dizer assim, para análise de substâncias. A atuação dos profissionais da Divisão de Química e Toxicologia, que integra o IALF, vai além do cenário local. O trabalho é avaliado anualmente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Eles mandam amostras de substâncias que foram apreendidas em algum lugar do mundo, e eles mandam para todos os laboratórios forenses, mundo afora, para que nós possamos fazer as análises e dizer quais substâncias estão ali dentro.
né? Então a gente segue os protocolos da ONU, né, relacionado à análise de substâncias e drogas em geral, e nós conseguimos fazer esses testes e acertar todas as substâncias ali presentes. Há 3 anos consecutivos, a divisão acerta 100% dos testes, um desempenho que coloca a polícia científica num alto nível de excelência técnica. Nós podemos dizer que quando a gente libera um laudo afirmando que aquela substância ou que aquela substância é tal droga, isso quer dizer que o nosso laudo ele passa a ser inquestionável. Então quer dizer que nós temos capacidade técnica suficiente para afirmar o tipo de droga que nós estamos analisando. E olha só, quando o ciúmes ultrapassa os limites, pode se transformar em um comportamento de risco. Um caso de homicídio seguido de suicídio registrado no início deste ano reacendeu o debate sobre o ciúmes patológico, um sentimento de posse e saúde mental. Segundo especialistas, em alguns casos, o ciúme deixa de ser uma reação emocional e passa a ser um quadro psiquiátrico. Um dos mais graves é o ciúme delirante, também conhecido como síndrome de Otelo, em que a pessoa acredita firmemente em uma traição, mesmo sem qualquer prova concreta. Esse tipo de transtorno é marcado por distorção da realidade, pensamentos paranoicos e comportamento de controle, como vigilância constante, investigação obsessiva da vida do parceiro e acusações recorrentes. A pessoa quer saber onde vai, com quem vai, quando vai, manda a foto de onde você está, mande a marcação no GPS, escolhe as vestes que você vai usar, ou seja, a sua identidade vai sendo descaracterizada, a sua privacidade, a sua autonomia por causa dessa busca exagerada de controle. Um segundo item é você observar aqueles casais que antes as pessoas eram bem relacionadas e a partir do momento que estão juntos, elas começam a se isolar, não falam mais, não saem mais com os amigos, eles estão vivendo como numa ilha, um vivendo exclusivamente para o outro. Isso pode ser um sinal de que há uma dominação, de que não está bem. E um terceiro é quando você identifica no casal um ciclo de dominação, um ciclo de agressão, em que a pessoa tem uma explosão de ciúmes, aí ela vê que feriu, pede perdão, fica um período bem, daqui a pouco ela vai ter uma nova explosão de ciúmes, aí pede perdão, fica um período bem e depois uma nova explosão. Esse ciclo também é um sinal de que esse relacionamento está adoecido e de que precisa de ajuda. O caso que reacendeu esse alerta aconteceu no início deste ano em Mato Grosso do Sul, quando uma mulher foi assassinada pelo companheiro, que em seguida tirou a própria vida. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes e sentimento de posse, caracterizando mais um episódio de feminicídio, crime que atinge principalmente mulheres, em contexto de relações abusivas. Quando você deve buscar ajuda é quando você percebe que aqueles ciúmes que aparentava ser uma coisa simples está muito intenso em você, você só pensa na possibilidade de ciúmes, começa a identificar qualquer sinal como um sinal de traição, você tem sinais físicos de angústia, de tristeza, depressão, insônia, a boca fica seca, você tem muitos sinais que estão impedindo inclusive de você ter uma concentração no trabalho, ter uma vida normal. Então tudo isso é sinal de que você precisa de ajuda. Estudos em psiquiatria apontam que, embora o ciúme delirante seja considerado raro, ele está entre os transtornos com maior potencial de violência. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que a violência doméstica atinge milhões de mulheres em todo o mundo, muitas vezes associadas a comportamentos de controle e posse. Especialistas reforçam que identificar os sinais e buscar ajuda profissional é fundamental para evitar desfechos trágicos. E a limpeza das ruas de Laguna, no sul de Santa Catarina, ganhou um ajudante de 4 patas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um cachorro vestindo o uniforme de uma fundação de limpeza e acompanhando a equipe. Vamos ver. E olha só que fofura que está chamando a atenção em Laguna, aqui no sul de Santa Catarina. O cãozinho Five é o melhor amigo das
pessoas que fazem a limpeza das praias urbanas. Isso mesmo, as praias ali de Laguna são muito conhecidas por sua beleza, por hospitalidade e, é claro, pelos atrativos turísticos que todo o litoral sul de Santa Catarina tem a oferecer. E o Five é um cachorrinho que, cerca de 2 anos, foi adotado pela associação que faz a limpeza das praias, principalmente agora na época do verão. E agora ele ganhou colete, está uniformizado e vai junto com as colhedoras dos materiais, né, que ficam espalhados. Ele vai junto. Elas são aí voluntárias de uma casa de acolhida lá de Laguna, que acabam fazendo essa movimentação para a preservação da natureza e, é claro, de todo o espaço, de todo o ambiente que ali está. Laguna conhecida, né, terra de Anita Garibaldi e tudo mais, e o Five entra no ônibus, faceiro da vida, e vai ajudar na limpeza das praias, tá vendo? Bons exemplos também saem daqui de amor aos pets. E o mês de fevereiro iniciou com um momento raro e histórico da natureza no farol de Santa Marta, também em Santa Catarina. Um vídeo registrou a presença de mais de 100 arraias passando pelas águas. Que espetáculo da natureza, né? Então, foram flagradas aqui no litoral sul de Santa Catarina, na famosa prainha, no farol de Santa Marta. É o farol que tem belezas naturais. Um grupo de mais de 100 arraias, isso mesmo, o espetáculo da natureza foi flagrado nesse final de semana por um fotógrafo que estava fazendo ali a sua arte, né, vendo através de drone também algumas imagens e acabou fazendo essas imagens que chamaram tanta atenção nas redes sociais e também correram aí as informações por biólogos e especialistas na espécie. De acordo com as informações, esse grupo, né, procura geralmente nesses dias mais quentes áreas onde as temperaturas das águas estejam mais amenas e por isso elas andam em bando, primeiro para se protegerem e, é claro, para buscar também refresco, por que não? As temperaturas aqui na região sul de Santa Catarina no final de semana alcançaram marcas expressivas de 35 até 36 graus em algumas regiões. O farol de Santa Marta é muito conhecido, né, por diversos atrativos naturais, inclusive a passagem de várias espécies marinhas por lá, o que chama bastante atenção. Esse grupo de arraias, inclusive, né, foi bem próximo à área de costa. E o que aí é uma alternativa, né, para as pessoas, de repente, chegarem um pouquinho mais perto do bicho, mas alerta principalmente. As arraias, né, têm um famoso ferrão nas suas caudas que podem sim causar grandes danos a quem tentar chegar perto. É o motivo da defesa, né? O movimento de defesa é usar esse ferrão na cauda contra aí algo que venha lhe causar algum mal. Algumas pessoas acabam sim sofrendo ferroadas de arraias durante as passagem por elas em diversas praias, não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro. Então, os biólogos e especialistas na espécie pedem para, quando vê, né, não fazer movimentos bruscos ou também não tentar chegar perto, porque ali é o ambiente delas, né? Elas vão tentar se defender e o ferimento vai doer bastante. Então, essas imagens belíssimas do final de semana aqui de Santa Catarina com esse show das arraias no farol de Santa Marta. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Fala, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, e hoje a gente começa falando de futebol, porém não é o futebol brasileiro. A gente começa falando do futebol americano, né? Que virou sucesso no Brasil e nesse ano vai trazer mais uma partida para os fãs brasileiros, não é mesmo? É isso, Fernando. Bom, esse esporte que tem crescido muito em popularidade aqui no Brasil vem mais uma vez ser prestigiado por aqui. Dessa vez, o jogo será no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Maracanã, no Rio de Janeiro, vai sediar um jogo da temporada regular da NFL em 2026. O anúncio foi feito pela Liga de Futebol Americano em um comunicado à agência France Press. A NFL dá mais um passo em direção ao objetivo de expandir o esporte para novos mercados ao redor do mundo. Na próxima temporada, a Liga planeja realizar 8 partidas fora dos Estados Unidos, uma a mais do que na temporada atual. O Rio vai sediar um jogo da NFL pela primeira vez. O Brasil recebeu partidas da Liga Americana em 2024 e 2025 na Neoquímica Arena, em São Paulo.
A data do confronto na Cidade Maravilhosa ainda não foi anunciada. De acordo com estimativas da NFL, o país possui uma base de cerca de 36 milhões de fãs da Liga de Futebol Americano. É a segunda nação com mais seguidores da NFL fora dos Estados Unidos, depois do México, com 48 milhões. Entre as outras cidades escolhidas para sediar jogos de futebol americano em 2026 estão Madrid, Paris, Melbourne, Londres e Munique. As cidades na França e na Austrália também serão sedes pela primeira vez. E na decisão da Supercopa do Brasil, o Corinthians se sagrou grande campeão. E com isso, o Timão se consolida no ranking dos maiores vencedores nacionais. Conta pra gente, Caio. Pois é, Fernando. Bom, quando o assunto é vencer título nacional, a briga no topo da tabela é sempre acirrada. O Timão está no top 3 dos maiores e a gente preparou aí uma matéria trazendo os detalhes dessa lista. Vamos ver. O Corinthians venceu o Flamengo por 2-0 e levou o bicampeonato da Supercopa do Brasil no Mané Garrincha. Com a conquista, o Timão levantou sua 14ª taça de âmbito nacional e se firmou de vez no top 3 do ranking do futebol brasileiro. Ao todo, 75 clubes diferentes possuem pelo menos uma conquista nacional. A lista conta todas as competições chanceladas pela CBF, as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, e alguns torneios extintos, como a Copa dos Campeões, Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Os 2 últimos são considerados campeonatos brasileiros. Com larga vantagem, São Paulo é o estado com mais conquistas, tendo 75, assim como também a maior quantidade de clubes com títulos com o âmbito nacional, 20. O futebol do Rio de Janeiro é o segundo com mais taças nacionais, com 38, seguido por Minas Gerais com 26, Rio Grande do Sul 15 e Paraná 12. Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná são os únicos estados com conquistas nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Confira o top 10 de clubes com mais conquistas nacionais. Em primeiro, o Palmeiras, com 20 títulos. Em segundo, o Flamengo, com 18 títulos. Em terceiro, o Corinthians, com 14 títulos. Em quarto, o Cruzeiro, com 11 títulos. Em quinto, Santos, com 10 títulos. Em sexto, Grêmio, com 9 títulos. Em sétimo, São Paulo, com 8 títulos. Em oitavo, Atlético Mineiro, com 7 títulos. Dividindo o nono lugar, Fluminense e Vasco, com 6 títulos. E em 10º lugar, o Botafogo, com 5 títulos. Agora vamos falar da seleção brasileira, isso porque o técnico Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, afirmou que a lista final de convocados para a Copa está quase fechada, não é mesmo? Pois é, bom, o italiano afirmou que a lista está quase fechada, mas olha, algumas posições ainda estão em aberto. Carlo Ancelotti está perto da lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Em evento na sede da CBF, o treinador afirmou que a lista de convocados está próxima de ser fechada, mas que ainda há espaço para novidades. O italiano também aproveitou para elogiar a escolha da CBF do centro de treinamento e do hotel que a seleção vai se hospedar nos Estados Unidos. Ciao fechado não, porque, como disse a primeira coletiva de imprensa, o Brasil tem a sorte de ter muitísimos jogadores, todo muito bom. Entonces, a lista final não está fechada, pero estamos perto da lista final. Hay algunas posiciones que todavía no están decididas 100%. Por el resto, creo que ha hecho que el último mes hemos escogido fantástico la logística muy buena en los Estados Unidos, un fantástico centro de entrenamiento, un hotel muito privado para trabalhar bem. A seleção brasileira está no grupo C da Copa do Mundo e enfrenta Marrocos, Escócia e Haiti na próxima edição do Mundial. Bom, Fernando, fico por aqui. Um ótimo fim de semana a você e a todos que nos acompanham. Até mais. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Ótimo domingo para você. E esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo a todos e até mais.